professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre teatro grego, uma das minhas paixões. Na verdade, o teatro de maneira geral. E como é uma das minhas paixões, né, ave, ove, saudações e todas as manifestações teatrais para quem faz, correto ou incorretamente. Eu brinquei sobre isso. Para a gente entender teatro na Grécia, é necessário que a gente consiga perceber o que é o teatro em si. Teatro, eu sempre costumo dizer da maneira mais simplória, que é uma forma de você contar histórias, com alguém contando histórias e com alguém assistindo ou ouvindo essas histórias. Pronto, acabei. Então, peraí, deixa eu ver se eu contar uma fofoca, né, para a Rita, que é a minha intérprete maravilhosa, e tiver alguém, como tem plateia aqui no nosso estúdio, é teatro? Tecnicamente não, mas o princípio é basicamente o mesmo. Basta eu ter uma história, basta alguém que conte a história e crie uma ênfase bem grande, a gente chama de efeito dramático. A palavra drama no teatro significa história. E às vezes quando alguém vai, e vocês são um caso disso, vai contar uma história, e aí nesse sobe o ombro, exagera, tu já sabe que a história é boa, a fofoca é boa. E se tiver gente assistindo, melhor ainda. Basicamente é teatro. Então, a gente usa esse conceito basicamente para contar as duas manifestações que surgiram, ou melhor, que tomaram forma na Grécia Antiga. Professor, que manifestações foram essas? A tragédia e a comédia. Né? Alguém percebeu no slide anterior que eu coloquei máscaras? Eu costumo brincar que o pessoal desses reality shows eles usam muito esse termo, caíram as máscaras. A máscara é o elemento mais significativo do teatro na Grécia. Tanto é que quando você vê o símbolo, o desenho do teatro, a máscara cômica e a máscara trágica, é porque você está voltando a que os gregos fizeram, que foi dar formato ao teatro em si. Ele surge na Grécia do jeito que a gente conhece, a tragédia e a comédia. De maneira geral, professor, o que é tragédia? Né? A tragédia, o nome está dizendo, o povo ama, eu acho isso meio absurdo, mas é fato. Ama ouvir histórias trágicas. As pessoas se encantam por isso e desde aquele período isso era comum. Né? Para a gente entender a tragédia, é necessário a gente entender alguns itens que fazem a composição da tragédia grega. Primeiro, Tespes, o primeiro ator. Né? Ele foi o cara que bebeu vinho, miticamente falando, e aí ele começa a imitar Dionísio. Professor, quem é Dionísio? Falo já para vocês. A história de Dionísio é chamada de o canto triste dos bodes, já explicar também. E a palavra tragódia dá origem à palavra tragédia, e é justamente essa história contada de Dionísio. Tragos, bode, ode, canto, a história que os bodes cantam sobre a vida de Dionísio. Nada a ver com nada, será? Apresentando para vocês Dionísio, filho de Zeus, com a mortal Semele. Dionísio era o deus da festa, deus do vinho, deus da agricultura, deus da fertilidade, deus do teatro, da representação. Né? Eu sempre digo que um pouco de cachaça, um pouco de vinho, um pouco de qualquer coisa que deixe a pessoa falante demais, tu já sabe que vai surgir um personagem bem, em alguns casos, hilário. Né? As bacantes e os sátiros. Lembra que eu falei dos bodes? Se vocês já assistiram um filme de sessão da tarde chamado Percy Jackson, Ladrão de Raios, ou As Crônicas de Nárnia, já deve ter visto essa figura mítica grega chamada sátiro, metade homem, metade bode. Os servos, os sacerdotes de Dionísio se vestiam dessa maneira e criavam as encenações a partir disso. As bacantes eram as servas mulheres de Dionísio, tem toda uma história atrás, inclusive peças de teatro na época. Bom, a gente já tem noção disso. Teatro, a palavra em si, ela surge da palavra grega chamada teatron. Teatron significa local de onde se vê a cena, local de onde você está para olhar a história. Por exemplo, em bairros mais simples, o teatro pode ser na rua, porque quando a confusão começa, todo mundo vai para cima. Já sabe que tá, né? Já é praticamente um teatro. Vá para um bairro mais onde tem a barraco, que o povo adora, aí você vai ver o que é teatro. Né? Já falei sobre sátiros, bacantes e a palavra importante que alguns de vocês vão entender, já vi essa palavra, hipócrites, né? Que dá origem à palavra que a gente conhece como hipócrita, que significa falso. Só que hipócrites era a palavra para definir o ator, aquele que responde, aquele que finge que ele é alguma coisa ou finge quem ele não é, certo?
E a última palavra importante para a gente seria catarse, ou catarsis do grego. O que é catarse, professor? Catarse é justamente a reação que você tem quando você vê alguma coisa e isso te emociona ou te toca de alguma maneira. Tu chora assistindo filme? Né? Alguém assistiu Marley e Eu e chorou quando terminou o filme, ou chorou durante? Né? Quem de vocês já se assustou vendo filmes de terror, novelas? Pois é, essa reação que você tem é chamada de catarse. Apresentando para vocês o teatron ou teatro. Na Grécia, para se construir um teatro desse, a gente falou sobre arte grega nisso aqui, era necessário um ponto alto e um ponto baixo. Os atores, deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Os atores ficavam no meio, na orquestra, a plateia toda sentava na arquibancada e o palco ou o esquene era um local de estrutura de apoio. E dessa maneira, às vezes 20 atores conseguiam ser plenamente escutados por 4, 5, 8 mil pessoas, dependendo da quantidade. E aí havia uns festivais de teatro, o vento vinha nessa direção e o som era lançado como uma liga gigantesca concha acústica. E havia uns festivais de teatro que duravam até mais ou menos uma semana. O que eram festivais de teatro, professor? Eram festas oferecidas, lembra que eu falei para vocês, Dionísio na Grécia Antiga? Pois é, como ele era o deus do teatro, se fazia uma festa que durava 6 dias e nessa festa os autores inscreviam as tragédias para que o povo pudesse assistir. Então, o teatro e o teatron eram locais e ações para divertimento do público. Era a única coisa que tinha interessante para a época, né? Ainda é. Até porque eu amo teatro, eu sou suspeito para falar. E aí, essas competições geravam dinheiro, geravam lucros, mas, acima de tudo, geravam status social. Então, eu ganhei a competição desse ano, eu sou melhor que você e assim por diante. Certo? Aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhada, porque é muito termo técnico que eu coloquei para efeito de conhecimento. Vamos para a parte interessante, que não é menos importante ou mais, mas a máscara teatral. Lembra que eu falei para vocês? A máscara da tragédia, perdão, a máscara da comédia, a máscara da tragédia e várias dessas máscaras espalhadas ao longo de mais ou menos 200, 300, 400 anos. Máscara, como assim, professor? Na Grécia Antiga, o ator ele não falava somente com o próprio rosto. Ele colocava uma máscara no rosto, dependendo da história, e essa máscara podia representar uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, um homem, uma mulher. Nota: as mulheres não faziam personagem no teatro grego. Os personagens masculinos e femininos eram feitos por homens. Já explico para vocês. Então eles colocavam a máscara no rosto, criavam o personagem, viravam o Hipócrates e falavam. Eu estou dando um grito bem aqui para vocês entenderem. O som era projetado por um cone por trás da máscara e era ampliado, ou seja, tinha todo um processo científico por trás dessa situação. Não era só aleatório. O teatro grego funcionava da seguinte maneira: um ator falava, um coro respondia. O que é um coro, professor? 3, 4, 5 pessoas, quando a gente ainda estava em aula presencial, que a gente dizia assim, bom dia, turma, e a turma toda respondia, bom dia, professor. Isso é o coro. Então, um ator falava, o coro respondia. Um ator falava, o coro respondia. E isso era o teatro, basicamente. E ele foi evoluindo. Então, o que era o ator? Né? Era a pessoa que chegava na frente e fazia, eu sou tal pessoa, eu sou personagem tal, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Aí, quando ele terminava, o coro respondia, falava de uma vez só. Todos homens, jovens, falando ao mesmo tempo para mais ou menos 5 mil pessoas. Essa situação ia indo até que você finalizasse o espetáculo com uma fala geral, pronto, acabou. Então o teatro grego ele trabalha basicamente nisso. Né? Aqui é uma ilustração de um ditirambo. O que eram ditirambos? Eram festivais, festas, digamos assim, um pouco apimentadas. Por quê? Porque os gregos faziam essa referência a Dionísio, e Dionísio era o deus da fertilidade. Então as práticas sexuais e as intenções das práticas sexuais faziam parte do combo de Dionísio. Né? A gente pode, professor, mas posso pesquisar sobre isso? Pesquise, você achar coisas bem interessantes. Eu não posso falar aqui, mas eu vou instigar a curiosidade de vocês. Bom, para que a gente consiga entender o teatro grego, né, e essas festas, esses ditirambos, a gente vai trabalhar 3 autores da tragédia grega que são importantes. Eu vou falar pausadamente para facilitar o trabalho da minha maravilhosa intérprete. Ésquilo, olha o nome bem aqui, ó. Não é Esquilo, não. É Ésquilo,
um segundo autor chamado Sófocles e um terceiro chamado Eurípides. Vocês podem colocar nomes de bichinho de estimação que são maravilhosos. Mas eu vou falar dos outros. Nesse exato momento, Ésquilo é o mais importante, para agora, certo? Ésquilo, ele foi literalmente o pai da tragédia grega. Pai da tragédia grega, eu vou resumir Ésquilo numa frase só e a gente vai fazer comparações para vocês entenderem. O herói que desafia os deuses. O herói que desafia os deuses. Pronto, está aqui a estrutura de Ésquilo. Né? Quem de vocês já assistiu filmes tipo Os Vingadores ou filmes similares? Pronto, acabamos de entender Ésquilo. Professor, estou boiando. Um grupo de pessoas pequenas, um grupo reduzido de pessoas, que desafia literalmente o mundo inteiro, uma civilização inteira, deuses. Está aqui o conceito de Ésquilo. Quem é, por exemplo, o nosso Prometeu acorrentado? Quem é Prometeu acorrentado, professor? Quem já assistiu algum filme sobre isso? Quem já viu um jogo chamado God of War? Acho que é isso. Se a minha pronúncia estiver errada, me perdoe a mim e a minha intérprete. Prometeu é o herói grego que ele rouba o fogo de um deus e ele leva esse fogo aos homens. Para castigo, esse deus acorrenta Prometeu numa rocha e durante 100 anos, né, um abutre, uma águia, vai lá e arranca um pedaço do fígado dele, que cresce, meio Wolverine, meio X-Men, que cresce todos os dias numa agonia terrível. Pronto, acabei de contar a história inteira. O que Prometeu tem a ver com isso, professor? Prometeu é um herói só que desafia uma divindade inteira, um sistema inteiro. Quem é o nosso Prometeu acorrentado brasileiro? Alguém já assistiu um filme chamado Tropa de Elite? Um só que desafia um sistema inteiro. Um só que desafia um grupo inteiro. É o mesmo conceito, só que em outras situações, em outro contexto. E aí, Ésquilo foi, além de ser o pai da tragédia grega, ele organizou aquele sistema que eu falei para vocês. Um fala, o outro responde. E aí começou a ficar cansativo. Então ele colocou um fala, o outro fala e o coro responde. Um fala, o segundo ator responde e o coro intervém. Eram cenas e coro. Cenas e coro. E assim a coisa foi durante um bom tempo. Ele inventou o cenário pintado, ele inventou a máscara pintada para diferenciar, ele moldou a tragédia grega e foi um dos maiores vencedores dos festivais. Dos festivais de teatro. Uma das peças mais conhecidas dele, além de Prometeu acorrentado, é Os Persas. Vocês conhecem essa peça pelo nome de um filme chamado 300. 300 espartanos que resistem a mais ou menos 5.000 persas, por isso é que é chamado. E eles só são vencidos por causa da traição de um deles. Um grupo reduzido contra uma quantidade maior. Pronto, eu fiz o contexto quase todo de todos os filmes de heróis que vocês assistem, beleza? Sófocles, né? Nosso segundo autor, Sófocles. Frase para definir o trabalho de Sófocles. Aprende com o sofrimento, tornando a maneira de conhecer a si mesmo. Ele diz o seguinte: as pessoas só dão valor às coisas quando perdem. O sofrimento é o mais importante. Ele comenta isso na obra de Édipo Rei, que é uma obra conhecidíssima, que fala justamente sobre dor, traição, sofrimento, mais uma maldição. Ésquilo mata o pai e casa com a mãe sem saber. E depois ele lamenta essa dor. A dor é a base da obra de Sófocles. E o nosso terceiro representante chama-se Eurípedes. Eurípedes. Esse autor, ele diz o seguinte: todas as ações que você faz, elas têm um reflexo. Aquilo que você faz agora reflete nas pessoas. E ele diz: o homem é a medida de todas as coisas. Qual é a atitude mais importante que você tem ao ter uma decisão? Como essa decisão ela vai moldar a minha vida de outras pessoas? Por isso que ele é chamado de autor do teatro psicológico. E aí a gente sai do teatro grego e entra na comédia. O que é comédia, professor? Comédia, para muita gente, parece uma coisa muito engraçada, muito divertida. A comédia, ela tem níveis específicos. Pode ser extremamente engraçado ou pode ser mais sutil, mais suave. Mas é um deboche. Né? É uma brincadeira, pode ser um comentário, pode ser até um desenho, uma charge, por exemplo. E a comédia, ela surge da comoidia, a palavra grega significa espetáculo divertido. Eu sei que vai parecer meio estranho, né? Mas esse espetáculo divertido tem a ver com as cerimônias fálicas, as lenéias e os comos. Professor, o que é isso? Gente, os gregos eram uma civilização composta por um pensamento
abre aspas, democrático, mas também machista. Homens, homens, homens para homens com homens, figuras masculinas, sem a presença das mulheres. A comédia, por exemplo, era proibida para ser assistida por mulheres, ou elas assistiam nas últimas localizações do teatro. Por quê? Porque um dos alvos preferidos de temática da comédia, ou seja, da sátira, do deboche, da ironia, era a figura feminina. Hã? Como assim, professor? Por causa disso que eu estou falando. Quando eu falo de situações fálicas, misture um grupo de homens com um teor masculino, falando literalmente com assuntos sexuais onde a mulher é ridicularizada. Acabei de determinar a comédia grega. Só não teve coisa boa? Falando desse jeito, teve. Então vamos lá. A gente tem a comédia em três partes, né? A comédia antiga, a comédia média e a comédia nova. A comédia antiga ela trabalha muito com o deboche e a crítica social, certo? Essa crítica social tem a ver com mulheres, né? Tem a ver com política, com filosofia. Peraí, crítica política, isso parece muito, vocês estão entendendo. Então, quando a gente trabalha com crítica política, a gente critica em redes sociais, você está colocando o princípio da comédia antiga grega. Por exemplo, Aristófanes, que é o pai da comédia antiga, ele batia de frente com um dos maiores filósofos da época, Sócrates. E aí ele questionava muito. Um falava, ele detonava. Um falava, parecia um Twitter da época, mais ou menos, só que ao vivo em cores. E eles brincavam muito e debochavam muito sem qualquer tipo de limite. Nada, nada, nada. Eu coloquei a cena aqui por quê? Porque é uma cena de uma peça atual, contemporânea, mas os homens faziam papéis de mulheres, vestidos de mulheres, debochando das mulheres para outros homens. Parece algumas coisas que eu já vi, né? É bom a gente não falar sobre isso, né? Na comédia média, que foi o período intermediário, você tem o que a gente chama de mímese ou mese ou rintão. O que era o rintão, professor? Eu vou repetir a palavra. Rintão era uma peça que ridicularizava, parodiava uma peça trágica. Os americanos fazem muito bem isso na forma de filmes. Como assim, professor? Né? Se vocês já assistiram filmes de comédia que fazem paródias de filmes de tragédia, isso seria uma releitura contemporânea do Rintão. Na comédia média foi criado pouca coisa, e o que foi criado foi trabalhado em cima dessa ridicularização. A comédia média tinha como temas principais peixeiros, cortesãs e alcoviteiros. Professor, não sei nem o que é uma coisa nem outra. Cortesãs, digamos que seriam prostitutas na época, só que as mais conhecidas. E ninguém falava de nada porque era Peraí, parece uma coisa que eu já vi hoje em dia, melhor a gente não comentar. Alcoviteiros, sabe aquela pessoa que acha que você tem que ficar com outra pessoa e ela quer juntar as duas? Isso é um alcoviteiro. Na época as pessoas recebiam dinheiro para fazer esse processo de alcovitagem. Né? Uma pessoa que recebe dinheiro para juntar outra. Então, tu já sabe que a coisa não vai dar muito certo. E aí isso virava literalmente a piada da situação. Deboche social do contemporâneo da época, mas que é muito parecido com os dias de hoje. E por último, né, a comédia nova. Enquanto a comédia antiga era centrada na figura de Aristófanes, a comédia nova era centrada na figura de Menandro. Aristófanes, Menandro. Um na comédia antiga, outro na comédia nova. Um começou e o outro finalizou. Quando Menandro terminou, morreu, literalmente o teatro grego deixou de existir porque o último dos grandes autores foi por água abaixo. E a comédia nova, ela já data o período helenístico. Professor, o que foi o período helenístico? Alexandre o Grande, Filipe II, pai dele, imperador, limite, eu não posso falar de tudo, senão eu vou ser castigado em praça pública. E aí a comédia nova, ela brinca muito com essa liberdade e acaba com o coro. Os personagens são importantes, os personagens são os mais ricos, mas principalmente a brincadeira com vocês, adolescentes apaixonados. Que sensação maravilhosa. Donzelas raptadas, velhos meio pervertidos e, digamos assim, animadinhos demais. E os escravos heróicos. Quem já assistiu Maria do Bairro sabe o que eu estou falando. Alguém pobre, alguém rico, alguém que sofre, alguém que... E o processo meio hilário da coisa. Então, a nossa dica hoje é entender os 5 nomes que eu falei do teatro grego. Na tragédia, Sófocles, Ésquilo, Eurípedes. E na comédia, os 2 mais importantes, Aristófanes e Menandro.
A comédia e a tragédia, elas ganham forma e são os exemplos das máscaras que vocês conhecem. E eles têm literalmente aspectos mais importantes na representação desse diálogo individual e pessoal, né? Aquilo que é engraçado para mim é o que eu consigo entender. Essa é a minha dica de hoje. Professor Marcos Domingues, um abraço. Fui!